Olá, bom dia. Aqui a gente passa da beleza, a música, é um programa multipolivalente. Nós estamos recebendo agora no programa, nesse quadro que a gente gosta muito, que são nossos parceiros lá no nosso quadro de educação, o Colégio Águia. E são professores agora de Química e de Biologia, do curso do Colégio Águia de Pato Branco e Francisco Beltrão. Lembrando que o Águia tem vários professores de Química e de Biologia no quadro, na família Águia, né? Mas hoje nós vamos falar com dois deles, que vocês vão se apresentar agora, que é o professor Eduardo de Química, eu sou Eduardo. Presente, Eduardo de Química, o Eduardo já veio no programa. E o professor Guilherme de Biologia, também você já veio, Guilherme? Eu vim uma que vez. A tia Margareta já está desmemorada e vocês vêm vários professores, né? Esses dias vieram os alunos, os aprovados em Medicina, que foi sensacional. Porque você sabe que o Águia teve mais de 14, 15 aprovações em Medicina, né, menina? Isso mesmo. Então vamos falar com esses dois professores de duas matérias que no meu tempo assustavam. A gente corria da aula, ou sempre dava dor de barriga, alguma coisinha quando tinha aula de Química e Biologia. Eu sei que hoje é diferente. Vou falar dessas opções, de como vocês optaram em virar professores, né? Que é sempre importante, acho que dar esse testemunho da vivência, do que vocês passam na vida de professores. Tudo bem? Quem vai falar primeiro pode ser o professor Eduardo? Pode ser. Pode ser, Eduardo. Você é daqui, né, Eduardo? Eu sou, na verdade, sou de São Lourenço, trabalho em Pato Branco, trabalho em Beltrão. Mas a gente já... A gente começou a dar aula, na verdade, com monitorias e plantões tirar dúvidas. Faz quanto tempo você está de professor do Águia? Eu entrei no Águia em 2008. 2008. Antes disso, a gente fazia as monitorias, fazia... plantão tira dúvidas, aulas particulares, e depois a gente engajou aí no Águia e estamos até hoje aí. E sempre foi seu sonho ser professor desde Na verdade eu fiz Química Industrial, trabalhei quase 5 anos na indústria e posteriormente trabalhei na indústria, comecei a fazer monitorias e plantão tira dúvidas, comecei a dar aula, comecei a gostar e estamos aí até hoje, né? E o professor Guilherme? Também? Eu comecei também em 2008 no Águia, como professor efetivo realmente, assim, a partir de 2009, mas em 2008, como o Eduardo falou, fazia alguns bicos, né, como a gente costumava fazer. E foi uma oportunidade que na época foi dada a mim e foi uma experiência muito interessante, comecei a me engajar nisso aí e hoje se tornou a minha profissão. E você também é de Pato ou você é de fora? Eu na verdade, eu me cresci em Pato Branco, mas eu sou paraibano, mas aí eu cresci em Pato Branco. A sua família acabou parando aqui? Veio parar aqui, eles são gaúchos que foram para lá e agora estão aqui. Né? Mas eu me criei em Pato Branco, depois fui fazer a faculdade fora e voltei. Professor Guilherme, eu gostaria até que aproveitar que você falasse realmente o que a biologia estuda exatamente. Porque hoje a biologia está no nosso dia a dia, né? Está constantemente na nossa vida. O conceito de biologia, ele já define bastante coisa, né? Ele é um estudo sobre a vida e de uns tempos para cá, a gente pode dizer assim, talvez nos últimos 10 anos, a biologia se tornou uma ciência muito ampla. Ela começou a avançar cientificamente e isso começou a refletir dentro da educação. No momento que a gente começou a explorar essa biologia a partir de microscopia, a partir de biologia molecular, a gente começou a perceber que a biologia não era simplesmente uma ciência de análise. Ela não era uma coisa de observação, e sim uma coisa prática que serve para a gente compreender como se alimentar, como funciona o seu organismo, como você deve interagir com o meio, quais as implicações que o ser humano tem sobre o ambiente. Tudo isso faz parte da biologia atual. E vocês percebem que existe hoje a cobrança dentro dos próprios vestibulares que tem um peso maior a química, a biologia, professor Eduardo? Você percebe que houve uma mudança, uma diferença nessa cobrança dos vestibulares de uns tempos para cá? Na verdade, o vestibular, vamos dizer assim, em termos de cobrança, ele sempre foi bem exigente, né? De todas principalmente as provas federais, estaduais, né? Sempre foi bem exigente e tem que ser assim, né? Tem que ser uma cobrança bem forte para que você tenha uma seleção dos seus alunos, né? Principalmente alguns cursos específicos, como a medicina, o peso maior o peso maior é em química e biologia. Medicina. Sim, peso maior em química e biologia. As provas, como a Federal do Paraná tem a segunda fase na prova de biologia e química, na verdade, a segunda fase são duas provas bem elaboradas e bem cobradas. E chama a atenção de vocês hoje o desenvolvimento, o preparo dos alunos de vocês quando eles se preparam para um vestibular? Por exemplo, tenho aqui 16 aprovações em medicina, né?
como que isso reflete de uma forma positiva, já que vocês têm essa incumbência de passar conteúdo para esses alunos que querem fazer medicina especificamente? Com certeza, né? A disciplina de biologia e química, como o professor Eduardo falou, ela tem um peso maior. Então, o fato do aluno ir bem numa prova de biologia e química já faz com que ele tenha uma pontuação muito destacada depois no score final dele para a prova do vestibular. Então, para nós, claro, é um orgulho pensar que tenho 15 alunos aprovados nesse curso e que muito eles dependeram também daquilo que foi trabalhado, não só por nós, mas também pelos outros professores de biologia e química e todos os outros professores também. Tá, mas significa um fato muito positivo por parte de você saber que um aluno de vocês foi aprovado, por exemplo, né? Claro. Você que trabalha, que tem aquele contato com aquela própria ansiedade, com a adrenalina que rola ali nos últimos meses de preparação, Enem, vestibular, e deve ser super gratificante, né? Saber com certeza, que você ficou... até os relatos dos alunos depois no Facebook, agradecendo, isso é muito gratificante. Sim. Muito gratificante saber que você colaborou dessa conquista, você participou, foi coadjuvante dessa conquista, com certeza, é um passo que dá início à profissionalização de uma pessoa e para eles é uma conquista que talvez uma das maiores que eles conseguiram ter até então na vida. Então, fazer parte dessa conquista para nós é um orgulho, com certeza. Percebendo na realidade, no dia a dia, você constata que o conhecer um pouco mais de biologia, estudar, estar mais íntegro, mais próximo da biologia, do estudo, pode contribuir com hábitos saudáveis, por exemplo, no dia a dia de adultos, de adolescentes, de crianças? Você concorda com essa afirmação? Com certeza. A gente vê, por exemplo, um tratamento estético, ele tem uma relação muito forte com biologia. Todo conhecimento que é aplicado de biologia, seja na estética, seja na alimentação, seja no nosso bem-estar, ele tem que estar presente também em sala de aula. A biologia faz parte disso. Sabe? E a química também não fica de fora, né, Eduardo? Não é? A química, na verdade, ela é estudar a matéria, né? Estudar a matéria e suas transformações da matéria, criações de novas substâncias, produção de novas tecnologias. Até hoje nós temos aí, por exemplo, ano passado, a divulgação do quicarbono, que é uma substância muito resistente e supercondutora, que vai fazer com que nossos, por exemplo, aparelhos eletrônicos fiquem cada vez menores e a tecnologia aumente muito mais. E é lógico que você tem a química benéfica e a química maléfica, né? Então, tudo isso a gente aborda em sala de aula para que o aluno tenha uma noção geral do mundo dele e que ele saiba usar a química de uma forma boa e também a parte ambiental, como descartar a parte do lixo e fazer a parte, vamos dizer assim, da química tornar-se benéfica para todo mundo, na verdade, né? Que é positiva, exatamente, né? Vocês com certeza se sentem realizados em poder passar esses conteúdos para os seus alunos, né? Isso, você percebe que existe uma empatia maior, um interesse. E como que rola, assim, quando você percebe que um aluno não tem essa ligação muito forte com química ou não tem essa identificação? Como que você lida com isso? Para fazer com que esse cara curta a tua matéria? Eu acho ou essa menina? Que, claro, tem uma questão de tato do professor conseguir identificar aquele aluno que não consegue criar um interesse, não consegue despertar um interesse, porque o conhecimento para todo mundo ele sempre é interessante. Talvez ele não saiba como explorar esse conhecimento, ele não consiga descobrir dentro dele o interesse. E cabe ao professor ter esse tato, esse feeling, e quanto mais a gente fizer com que a química, com a biologia, o português, a matemática, ela esteja inserida dentro do cotidiano dele, mais a disciplina se torna interessante, mais ele vai ter curiosidade, que é talvez a palavra-chave para quem quer ter conhecimento. A curiosidade é muito importante. Se você conseguir despertar a curiosidade dele para ele chegar depois de uma sala de aula, já ficar lá 4 horas numa sala de aula, ele ainda ter vontade de chegar em casa, acessar a internet, eu vou pesquisar uma coisa que eu fiquei curioso. A gente está cumprindo com a nossa função, acho que é por aí o caminho. Tem que despertar para que ele fique instigado a crescer dentro dessa matéria, a procurar cada vez mais informações. A mesma coisa na tua matéria, né, Eduardo? Com certeza. Que química, os alunos dizem, o que é mais difícil, a química ou a biologia? Na verdade... Você ganha. Na verdade, os alunos têm mais dificuldade. É mais difícil química, né, André? Na verdade, os alunos têm mais, vamos dizer assim... Tem mais medo de você? Eles têm mais... Correm de você? Eles têm mais afinidade por biologia, por matérias humanas. Então, o Guilherme é o mais querido, então. O mais querido, entendi. Física e química e matemática são mais terríveis para os alunos, com certeza. Mas você consegue passar de uma forma, desmistificar isso? Com certeza, a gente passa o conteúdo de uma forma bem clara, bem didática, mostrando onde que está no cotidiano deles. E isso se torna
o aluno ele tem cada vez mais vamos dizer assim, ele começa a criar um maior interesse pela disciplina e ele começa a perceber que é importante estudar isso. E ele acaba aderindo e estudando. E o bacana é que, a partir do momento que vocês têm essa empatia e estão realizados com a profissão, vocês conseguem passar isso para o aluno. Ele percebe isso, tem a sensibilidade de perceber isso, né, por parte do professor. Acho que isso é importante. Eu acho, assim, que hoje o conhecimento está de um acesso muito fácil para todo mundo. Assim, você vai procurar uma aula de biologia sobre qualquer tema, você encontra textos e vídeos na internet sobre aquela aula. Mas o professor ainda é uma peça de difícil substituição. Eu não sei como é que vai ser o futuro, mas hoje ainda é difícil, porque o contato direto com o aluno, você entender a realidade dele, não se consegue transmitir por um texto ou por um vídeo. Sim. Ele pode acessar na internet, ele pode achar excelentes professores na internet, como realmente tem. A gente também assiste a aula de outros professores para agregar conhecimento, mas esse tato e esse contato com os alunos, ele é importante. E isso, para mim, ainda é insubstituível. Com certeza, esse olho no olho, poder passar, trocar essa energia e ver o que cada um está procurando naquele momento, né? Essa identificação e percepção. O Eduardo, por exemplo, já está derretendo aqui no programa. Isso é química, Eduardo. Porque aqui falta só um arzinho condicionado, quem sabe na próxima vez que vai estar mais fresquinho. Mas olha, parabéns, né, pela gostaríamos pela de postura. Mostrar os nossos materiais aqui. Então, estou vendo que vocês trouxeram aqui, a gente não mostrou. Alguns materiais aqui. Esse é o mesmo? Esse é o teu? Esse é o material de química e esse é o material de biologia. Que vocês usam em sala de aula. Esses dois materiais são dois materiais de cursinho, na verdade, né? Esses são de cursinho. Na verdade, são dois materiais de cursinho. No cursinho, desenvolvido anual, isso? Todo isso, ano? Aqui, por exemplo, no cursinho, nós temos mais de praticamente 600 exercícios, do Guilherme tem mais ou menos 600 exercícios. Esses exercícios são todos elaborados nesses últimos vestibulares, para que o aluno chegue aí na prova do Enem, no final do ano, ele chegue muito bem preparado, até agora na metade do ano, o EPG, o EM, muito bem preparado para as provas aí que vai ser realizado, né? Então, aqui o conteúdo, caderno de exercícios, depois de biologia, tem todo o conteúdo para o ano todo. O professor Eduardo e eu montamos um materialzinho, né, um materialzão, na verdade, com um monte de exercícios. Vocês que desenvolvem o material? A gente pegamos as questões, cada professor fez o seu material, e cada um tem a sua maneira de elaborar. Mas no caso, assim, específico de biologia, foi pego dos últimos vestibulares do Paraná e compilado por assuntos. Então o aluno, além das aulas, quando ele chega em casa, ele tem uma lista de exercícios específica para determinado assunto que ele queira resolver e que vai servir de apoio, porque são as últimas provas de vestibular que a gente teve no ano. Então ele está compilado aí, últimos 4, 5 anos de vestibulares, todos separados por conteúdo. A mesma coisa o professor Eduardo fez. Nossa, que bacana, que legal. Isso a nível de cursinho, né? A nível de colégio, nós temos o material Anglo, que é um excelente material, agora com parceria da Somos, que daí vem mais um monte de caderno de exercício também, né? Perfeito, a gente percebe a seriedade de vocês, essa preocupação em contribuir, em colaborar, né, com o aluno, fazendo parte dessa grande escola, desse grupo que eu sempre digo que vocês têm uma afinidade muito grande, a família Águia, Cursinho Águia. Parabéns, professores, né? Obrigado. Muito obrigado. Desculpe o calor que vocês passaram aqui com a gente, tá bom? Mas obrigada pela presença de vocês e um bom ano, que vocês têm uma empreitada aí pela frente, você né? Também, e aos poucos a gente vai trocando essas figurinhas com vocês aqui, passando sempre informações legais para o pessoal, tá bom? Tá muito bom. obrigada, tá? Muito obrigado. Obrigada mesmo.